noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8, até o versículo 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto às faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém, Santo Deus. Amém. Meus irmãos, hoje é véspera, de uma data talvez mundialmente comemorada. Na maioria dos países, talvez em alguns lugares não, devido às religiões predominantes ali naqueles lugares. Mas o Natal, não é? O Natal que a mídia proclama, o mundo fala. Talvez ele não seja o primeiro Natal como nós cantamos. Talvez ele não tenha o sentido do Natal ao qual também nós cantamos. O amor. Então nós queremos falar nessa noite sobre duas coisas bem claras aqui para nós. Primeira coisa: quem é o Cristo do Natal? E qual é o sentido verdadeiro do Natal para as nossas vidas? São duas coisas que nós temos que ter dentro do nosso coração. Quem é o Cristo do Natal e qual é o sentido da comemoração em memória do dia do nascimento de Jesus. Aí a pessoa pode falar: mas não está na Bíblia escrito que dia que Jesus nasceu. Verdade. Mas isso impede de você comemorar o nascimento de Jesus? Não. Quando Paulo foi falar do nascimento de Cristo, ele disse que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Mas quando você para analisar quem é que disse essas palavras, esse homem chamado o apóstolo Paulo, então você pode entender por que ele escreve na plenitude. Porque um homem que a sua vida é vivida segundo a perspectiva de Deus, então quando Jesus nasceu, o apóstolo Paulo é a plenitude dos tempos. Não importava para ele se o Israel era dominado pelo Império Romano. Não importava para o apóstolo Paulo se o povo judeu estava sofrendo com o controle dos romanos. Não. O que Paulo vive na perspectiva divina é que Jesus nasceu num tempo de plenitude. É como se você dissesse que Moisés nasceu num tempo de plenitude. Quando que Moisés nasceu? Nasceu no meio de uma escravidão, aonde os meninos eram jogados no rio.
Então, quando você pensa, por exemplo, na questão de quem é o Cristo do Natal. Então, quem é o Cristo do Natal para você? Aí, então, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e verso 11, diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo não é nome. Cristo é o título que Jesus teve e tem de ungido, de Messias, de oferta e de sacrifício. Quando você pensa em Deus, Deus é diferente de nós. Deus não vive nesse tempo esquadrinhado aqui para nós. Não, Deus não. E aí quando você pensa no Natal, a gente pensa logo no nascimento de Jesus lá, em Belém da Judéia, naquele dia, naquela noite esplendorosa para toda a humanidade. Mas quando Deus pensa no Natal, Ele pensa como diz Apocalipse 13, o Cordeiro que foi morto. Então quem é o Cristo do Natal? Ele é o Cordeiro desde a eternidade. Quem é o Cristo do Natal? O Cristo do Natal é aquele descendente da mulher, do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Que ia pisar na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Quem é o Cristo do Natal? O Cristo do Natal é aquele cordeiro que apareceu quando Abraão estava lá no Monte Moriá para sacrificar Isaque. Então apareceu o cordeiro, o substituto nosso. Quem é o Cristo? O Cristo é aquele, meus irmãos, que os salmos cantam e louvam o seu nome. O Cristo do Natal, Ele é o Deus forte, a fortaleza e refúgio. O Cristo do Natal é o pastor do Salmo 23. O Cristo do Natal é o Rei da Glória, que os portais e as portas eternas, e Ele vai passar, porque Ele é o Rei da Glória. Então esse é o Cristo do Natal. Esse é o Cristo que foi enviado a nós. Quem é o Cristo do Natal? Isaías capítulo 9. Segure sua Bíblia ali, marcador, em Lucas. Isaías capítulo 9. Aquele versículo conhecido, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. E aí você pode perceber por que escreveram aquele cântico bonitinho, né? Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pois é. Esse é o Cristo. Então quem é o Cristo para nós? O Cristo para nós, que nasceu lá como uma criança indefesa, é aquele que Isaías escreveu, que ele enrola os céus com as suas mãos. É aquele que é o forte, é aquele que chama todo o firmamento pelo nome, chama as estrelas, e porque é forte em força e em poder, nenhuma delas ousa falar, eu não vou. Esse é o Cristo do Natal, que nasceu em uma manjedoura.
Esse é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é o Cristo? Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Quem é o Cristo? Jesus, meus irmãos, nasceu um monte de Jesus. E não somente no tempo de Jesus. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver quem? O Cristo do Senhor. Então quem ele tinha que ver? O Cristo. O Cristo que nasceu. Ele não precisava ver o Cristo depois dos 30 anos, de começar do ministério, batizado por João. Aquele Cristo que Lucas escreveu sobre ele, que ele andava por todos os lugares fazendo bem, curando e libertando as almas da opressão de Satanás. Mas uma alma precisa conhecer o Cristo, porque ela precisa entender quem é o Cristo do Natal. E esse homem chamado Simeão, ele sabia e entendia quem era o Cristo que nasceu na manjedoura em Belém da Judeia. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porque vai nascer hoje na cidade de Davi o Salvador. Então quem é o Cristo? O Salvador. E não tem salvação em qualquer outro nome, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer esforço humano. Porque o Salvador foi quem nasceu em Belém da Judeia. O Salvador Cristo. E esse homem Simeão pegou essa criança no colo. Perante a lei dos judeus, quando nascia o menino, ele precisava ser levado até o 8º dia de vida para ser circuncidado segundo a lei e o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Quando ele olhou o menino de 8 dias nascido, Senhor, já pode despedir o teu servo em paz, porque ele já viu a tua salvação. Então esse é o Cristo do Natal. Esse é o Cristo que Paulo escreveu aos Colossenses e disse assim, no capítulo 1, Ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por Ele e subsistem somente nele. E ele diz ainda no capítulo 3, aonde não tem judeu, aonde não tem grego, aonde não tem bárbaro, aonde não tem escravo nem livre, porque Cristo é tudo em todos. O Cristo do Natal é o tudo. O Cristo que nasceu na manjedoura é o tudo. O que veio ao mundo é tudo. Quem é o Cristo do Natal? João descreveu ele no Evangelho de João como quem? E o Verbo era Deus.
E o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 ele diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Esse é o Cristo do Natal. O Deus que se vestiu de pele humana. Nasceu como uma criança indefesa. Ele é o Salvador. É o Cristo do Natal. E qual é o sentido do Natal para nossas vidas? Versículo 14. Vamos ler o 13 também. Versículo 13. Qual que é o verdadeiro sentido do Natal? E qual deve ser o sentido do Natal para as nossas vidas? Não é somente uma data, meus irmãos, de fazer festa, de comer muito, de fazer muita comida, um feriado na semana. Não. Qual que é o sentido do Natal para nós? Versículo 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: meus irmãos, os seres celestiais da criação de Deus celebraram o dia do nascimento de Jesus. O povo celebrou. A criação celebrou. Versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então qual que é o sentido do Natal? Glória a Deus nas alturas. O sentido do Natal verdadeiro, meus irmãos, intrínseco em nós, dentro da nossa vida, e através de nós, deve ser esse. Por isso que o homem chamado Paulo na Bíblia, ele diz em 1 Coríntios, que qualquer coisa que você fizer, aí ele cita as coisas mais simples. O cotidiano, olha, é o cotidiano. Quer você se assenta para comer e beber, você deve fazer tudo para a glória de Deus. O sentido do Natal é glorificar a Deus. O sentido de você celebrar o Natal sabendo quem é o Cristo do Natal, é dar glória a Deus nas maiores alturas. É você reconhecer que Deus, como disse o salmista, Ele abaixou os céus, Ele desceu no meio de nós. É você reconhecer toda a gratidão, porque até mesmo os seres celestiais cantavam e glorificavam e louvavam o nome de Deus. Louvado seja Deus, porque nos enviou o Cristo da salvação, porque nos enviou aquele que é a sua verdadeira expressão do seu amor, graça, misericórdia, compaixão, benignidade, bondade, humildade, mansidão. Então, meus irmãos, esse é o sentido do Natal para nós. A Bíblia diz que os pastores glorificaram a Deus. E saíram então falando para as pessoas tudo aquilo que eles ouviram dos anjos e viram o menino. Os magos descritos lá no Evangelho de Mateus também glorificaram a Deus.
Então qual é o sentido do Natal? O Natal não impede de você fazer uma comida diferente. Não. O Natal não impede de você pôr uma roupa, né? Diferente, tal, todo mundo bem arrumado. Não tem problema nenhum. Tá jóia? Mas o que nós temos que entender é que o Natal deve glorificar a Deus nas alturas. Porque esse é o nosso dever. Dar glória a Deus nas alturas. E aí então ele diz, paz na terra. Salmo 4. Abra sua Bíblia no Salmo 4. Os anjos, meus irmãos, eles louvam e cantam a Deus. E eles dizem que quando Deus é glorificado, louvado, tem paz na terra e entre os homens. Então vamos entender o significado do Natal. O Natal é para glorificar a Deus. E quando isso é feito, há paz na terra e entre os homens. O salmista do Salmo 4, e versículo 8, ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando ele faz essa declaração, meus irmãos, ele está louvando, engrandecendo a Deus, glorificando a Deus. Então ele diz assim, Senhor, eu te glorifico porque eu tenho paz. Eu posso deitar, Senhor, e dormir, porque eu tenho paz. Porque minha vida, Senhor, é uma vida que está glorificando o Seu nome. Então eu tenho paz com Deus, a paz na terra e entre os homens. Salmo 96. Vamos ler o Salmo 96 inteiro. Do verso 1 ao verso 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível e mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Louvem ao Senhor, bendizei o seu nome, glorifiquem o nome de Deus. É o sentido do Natal. É por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, olhando para os seus discípulos, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz, Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te
glorifique. Se o Senhor me glorificar, o teu nome vai ser glorificado. Nossas vidas, meus irmãos, elas têm que ecoar para a glória de Deus. Então tem paz. E também entre os homens. Muito bem. Eu quero terminar lendo Filipenses capítulo 4. O sentido do Natal para as nossas vidas. Glória a Deus nas maiores alturas. Filipenses 4. Paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E com esse entendimento, meus irmãos, e sentido do Natal para as nossas vidas, então Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz, irmãos, ela transborde, ela tome conta da nossa vida. Mas de que maneira isso vai acontecer? A partir do momento que o verdadeiro sentido do Natal se tornar pleno na minha vida. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Por que que muitas vezes não tem paz? Não tem paz porque Deus não está sendo glorificado. E muitas vezes não tem salvação. Porque nós não entendemos ainda quem é o Cristo do Natal. O Salvador. A mensagem de alegria. A alegria que será para todo o povo. Por isso que Paulo escreveu e diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Deus, ela exceda em cada uma das nossas vidas. Que o Cristo do Natal, que é o nosso Salvador, seja o motivo de toda a nossa alegria. Que glória a Deus nas alturas seja o sentido verdadeiro dessa noite. Do dia de amanhã, do dia 26, do dia 27, do 28, do 29, do 30, do 31, do dia 1º, e o ano de 2016 e 17, até quando Jesus voltar. Essa é a mensagem do Natal. Não tem outra mensagem. É essa. É a bíblica. É para nós, para a nossa vida. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. E vamos orar ao nosso Deus. Nós temos aí, né, a Ingrid, a Juliana. À noite, ao Vinícius, a Isabela, o Mateus. Está aí nosso irmão Nelson, mais conhecido como irmão Pedro. O pastor lá, ele vai ligar para o irmão Pedro qualquer hora. Ele vai falar: para de ficar chamando ele. É bom. Muito bem.
Pastor Valdec, que é cunhado do nosso irmão José Roberto, ele está passando por um problema de saúde. E a informação que nos chegou é que ele está com câncer de próstata. E nós temos orado por ele e vamos continuar orando. Ele está nas mãos de Deus e nas mãos de Deus ele vai continuar. Então vamos orar ao nosso Deus. Bendito Senhor, eterno Deus, glórias te damos, ó Pai, para todo sempre, para toda a eternidade, o seu nome seja glorificado através da sua criação, do seu povo, das hostes celestiais. Obrigado, Senhor, por enviar o Cristo, o Salvador, o forte, o Cordeiro, o humilde, o manso, o pacificador, o Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, por nos enviar tão grande salvação. E que todos os dias da nossa vida neste mundo e pela eternidade, nós seremos gratos por essa salvação que não merecemos. Que nossas vidas, Senhor, estejam voltadas à glória do Teu santo e bendito nome. E que pelo poder do Teu Filho e do Espírito Santo, haja paz nas nossas vidas e entre os homens. Que nossas vidas possam mesmo glorificar o Cristo do Natal, dando glória a Deus nas alturas. Senhor, obrigado pelo nascimento do seu Filho amado, o nosso Salvador, o Cristo, o Senhor Jesus, o Cristo. Cuida de cada alma aqui, Senhor, nessa noite. Peço que o Senhor esteja também cuidando daqueles que não puderam estar aqui. Mas pedimos que o Senhor esteja guardando a tua igreja e o teu povo. Cuida da saúde do pastor Valdec. Tem sido, Senhor, a nossa oração por ele. Peço que o Senhor esteja, e sabemos e temos plena convicção e certeza, que o Senhor está zelando pela vida dele. Cuida, Senhor, do nosso irmão Nelson. Abençoe ele, Pai. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade em revê-lo. Abençoe a igreja ali a qual ele pertence, as ovelhas que estão ali, o pastor Gilmar, e derrame da sua graça mesmo sobre a sua vida. Quero clamar pela vida do Mateus. Pedimos por ele, Senhor. Ele está nas tuas mãos. E nas tuas mãos ele ficará. Abençoa, Senhor, as festividades. Abençoa, Senhor, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. E perdoa, Senhor, a multidão de nossos pecados. Abençoe os teus filhos que estão reunidos neste momento, em todo lugar neste mundo. Abençoa nossos entes queridos, aqueles que têm Cristo e aqueles que ainda não conhecem o Cristo do Natal, o Salvador. Pedimos então pela salvação deles.
E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, é que oramos, sempre e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, e que o Cristo do Natal seja glorificado através de nossas vidas. Vão em paz, e que Deus esteja guardando a cada um de nós. Amém. Feliz nascimento de Cristo para todos.